Em Gálatas capítulo 5, carta aos Gálatas capítulo 5, do verso 22 e verso 23. Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. Diz assim a palavra do Senhor: Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, nós louvamos o Teu nome. Te agradecemos, ó Pai, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Deixa a Tua palavra que é santa e perfeita, que nós queremos te pedir, Senhor, que fale aos nossos corações. Pedimos, Senhor, confirmar a oração da Tua serva, Deus, para que as Tuas verdades sejam aplicadas em nossas vidas. Que nós não saímos aqui do jeito que entramos, mas, quiçá, impactados, transformados, alegrados, animados, conformados, exortados por meio da Tua santa e bendita palavra. Fala aos nossos corações nessa noite, Deus. Nós rogamos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, Deus. Amém. Irmãos, nós estamos na reta final da nossa série de pregações sobre o fruto do Espírito. Nós já ouvimos sobre 7 atributos. E só temos agora mais 2. O de hoje e o do próximo domingo. Domingo passado nós falamos sobre fidelidade. Na próxima semana sobre domínio próprio. Mas hoje nós vamos estar com nossos olhos voltados e ouviremos falar sobre mansidão. Mansidão. E todos nós conhecemos pessoas com personalidades barulhentas, impulsivas, irritantes, duras. E percebam que grande mal causa a falta de mansidão no mundo, né? Quando você não tem mansidão, você endurece por dentro. E quando alguém te machuca, em vez de você ter condições de absorver aquele choque, você devolve essa dor na mesma intensidade ou muitas vezes pior. E antes que você perceba, todos nós estamos vivendo em um mundo de dor, de aspereza, de rudez. E ao contrário disso, Deus quer que sejamos mansos. E a mansidão inclui ser calmo e pacífico quando você está diante de uma situação tensa, produzindo um efeito calmante sobre as pessoas que podem estar zangados ou podem estar fora de si. Possuir tato e educação, fazendo com que os outros mantenham sua autoestima e dignidade. A mansidão, ela nos ajuda a suavizar nossas reações duras e nos permite absorver as feridas do mundo em vez de devolvê-las, onde possam continuar a causar danos irreparáveis. A mansidão pode ser definida como gentileza e brandura. É ter poder, força e autoridade sob controle. A pessoa mansa, ela não tem interesse de impressionar. E como nós veremos mais adiante na mensagem, a pessoa mansa ela não é fraca, mas na verdade tem uma grande força. É uma pessoa que não precisa se explicar diante das oposições. Sabe receber críticas com moderação e recusam ter glória para si mesmo. Mansidão é o oposto de autoafirmação e autopromoção. A pessoa mansa não tem nada a provar a ninguém. Não tem nada para impressionar. A sua mansidão ela é acessível, pois as pessoas são atraídas por meio da sua brandura e por meio do seu caráter. Sendo assim, a mansidão tem a ver com suas atitudes e como você se relaciona com as pessoas. E como todos os atributos têm uma frase, a da mansidão é:
vou crescer em mansidão ao permitir que o Espírito Santo suavize minhas atitudes. A mansidão, ela é um importante atributo do Espírito Santo no mundo pecaminoso em que as pessoas estão frequentemente sendo tratadas com severidade ou com injustiça. Mas quando nós permitimos que o Espírito Santo suavize nossos modos de agir e de reagir, nós podemos ensinar diante das necessidades dos outros e podemos ajudar a curar feridas que afetam outras pessoas. Então hoje nós vamos olhar juntos para este importante atributo da mansidão sob o tema Compreendendo a Mansidão. E a primeira compreensão é sobre a mansidão e Deus. Então, vamos começar vendo o que a Bíblia nos diz sobre a mansidão e Deus. E algumas pessoas têm uma visão errada de Deus. Eles veem Deus como um Deus cruel ou um Deus indiferente. Mas a Bíblia nos diz que Deus é Deus de bondade. Ele detém todo o poder, força e toda autoridade. Porém, ele mantém a sua força sob perfeito controle. Ou seja, a mansidão também faz parte do caráter de Deus. Então, o que a Bíblia nos diz em relação à mansidão e Deus? Primeiro, a Bíblia nos diz que Deus é manso como um pai. Lá no Salmo 103, verso 13, diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é como um pai para seus filhos, bondoso e compassivo para os que o temem. Deus, ele entende as nossas limitações e nos trata mansamente. O verso 10 do mesmo Salmo diz que ele não nos trata conforme merecemos por causa dos nossos pecados. Em vez disso, Deus escolhe conceder misericórdia, graça e perdão por meio da salvação em Cristo Jesus. Então, a primeira coisa que a Bíblia nos ensina, que Deus é manso como um pai. Segundo, a Bíblia nos diz que Deus é manso como um pastor. Deus é manso como um pai e Deus é manso como um pastor. Isaías capítulo 40, verso 11, diz assim a palavra do Senhor: como pastor, ele alimentará seu rebanho, levará os cordeirinhos nos braços e os carregará junto ao coração. Conduzirá ternamente as ovelhas com suas crias. Deus tem um coração de pastor. E esse coração, ele mansamente guia. Ele conduz e cuida do seu rebanho. Vemos, irmãos, nós podemos ver na Bíblia, além desse, tantos outros exemplos da mansidão de Deus. Se nós pararmos para lembrar, Deus foi manso em fazer vestes para Adão e Eva, justamente quando eles pecaram contra Deus lá no jardim. Ele foi manso ao redirecionar Jonas, quando Jonas estava zangado, porque Deus estava sendo misericordioso com os ninivitas. Deus, ele foi manso ao não destruir o seu povo, mesmo diante de tantas vezes o povo estar na prática de muitos pecados. Então, Deus, ele é manso como um pai, Deus é manso como um pastor. E terceiro, a Bíblia nos diz que Jesus mostrou mansidão também em sua vida. Deus, ele é manso conosco. E Jesus mostrou mansidão em sua vida também. Lá em Mateus capítulo 11, verso 28 a 30, Jesus disse o seguinte: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem que lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o meu fardo que lhes dou é leve. Jesus tinha o mesmo coração de pastor que o seu pai tinha. Deus era manso como pai. Deus era manso como pastor. Era, não é? E Jesus também, ele é manso como um pastor.
Irmãos, ninguém viveu com maior poder e autoridade do que Jesus Cristo. Também ninguém viveu com maior oposição e crítica do que Jesus Cristo. E ainda assim, ninguém viveu com maior mansidão do que Jesus Cristo. Jesus veio à terra com toda a mansidão de um bebê nascido de uma virgem. Ele viveu seus dias na terra em silêncio e força. Com mansidão, ele montou no jumento em Jerusalém e entrou ali como rei legítimo. Ele é tanto o grande pastor, como o manso cordeiro que foi levado ao matadouro. Em seu julgamento, Jesus permaneceu em silêncio diante de seus acusadores. Como uma ovelha, se manteve em silêncio diante dos seus tosqueadores. Jesus não respondeu, não revidou as acusações. Ele não devolveu os insultos pelos insultos que recebeu. Jesus também foi manso com Marta quando ela reclamou de sua irmã. Jesus foi manso com aquela mulher que tocou Jesus no meio da multidão para ser curada. Jesus foi manso com Tiago e João quando eles desejaram um lugar melhor no céu para eles. Jesus foi manso quando Pedro o negou 3 vezes. E mais tarde, Jesus chama Pedro e gentilmente restaura Pedro. E Pedro passa de Pedro, o fracassado, para Pedro, o perdoado. E tudo isso, resultado da mansidão de Jesus. Então é isso que a Bíblia nos diz sobre a mansidão em Deus. Deus é manso como um pai. Ele é manso como um pastor. E Jesus, como filho de Deus, mostrou mansidão na sua vida aqui na terra. Segunda compreensão de hoje do nosso texto: mansidão e força. Acabamos de ver o que a Bíblia diz sobre mansidão e Deus. Agora, mansidão e força. Veremos o que é que a Bíblia nos diz sobre isso. E primeiro, a Bíblia nos diz que mansidão não é o mesmo que fraqueza. E nós precisamos entender essa diferença. Porque nós somos inclinados a confundir que as pessoas gentis e mansas são pessoas tímidas e fracas. Mas mansidão não tem nada a ver com fraqueza. Porque a mansidão não é contra a força. A mansidão é contra a dureza. A mansidão é contra grosserias. É justamente a pessoa fraca, que não consegue lidar com as suas próprias frustrações na vida, que se levanta e desconta seus fracassos em outras pessoas. Lá em Isaías, capítulo 40, verso 11, como falamos anteriormente, nós vemos ali Isaías falando sobre Deus cuidando mansamente de seu rebanho como um pastor, reunindo os cordeiros em seus braços e levando perto do seu coração, mostrando quão amor Deus tem pelas suas ovelhas, pelo seu rebanho. Mas nada disso tem a ver com fraqueza. Lá no livro do profeta Miqueias, capítulo 5, verso 4, nós podemos ali ler e ouvir sobre a grande força de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Ele se levantará e apacentará o seu rebanho na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. Pastorear um rebanho exige força, não fraqueza. Jesus era manso, mas não era fraco. Jesus era manso com aqueles que precisavam de ajuda, que precisavam de encorajamento, mas Jesus não tinha medo de enfrentar a injustiça ou repreender aqueles que estavam errados. Lá em Mateus, capítulo 21, verso 12, diz assim: Então Jesus entrou no templo e começou a expulsar todos que ali estavam comprando e vendendo animais para os sacrifícios. Derrubou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Ou seja, mansidão não é o mesmo que fraqueza. A mansidão de Jesus não permitiu que ele aturasse, suportasse aquilo que era injusto e repreendia todos os que estavam errados. Então, mansidão não é o mesmo que fraqueza. Segundo, a Bíblia nos diz que somente os fortes podem ser mansos.
E na verdade, a maioria das pessoas geralmente são fracas ou frágeis. Porque somente os fortes podem ser verdadeiramente mansos. Paulo escreve em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Ou seja, quando Deus nos torna mansos, Ele não nos torna fracos, mas na verdade Ele nos torna fortes. Quando Deus nos torna mansos, Ele não nos torna fracos, mas Ele nos torna fortes. É a mesma coisa que acontece com Jesus, que é manso conosco. Hebreus capítulo 4, verso 15 diz: nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Entendam que Jesus é manso conosco, não porque apenas ele foi tentado, mas porque ele era sem pecado. Se ele fosse um companheiro ou um de nós, pecador, ele poderia até se compadecer de nós. Mas ele foi forte diante da tentação. Por isso, ele pode ser manso conosco, sendo nós pecadores, porque ele sabe o que é ser tentado. Por isso, ele é manso conosco. Somente os fortes podem ser verdadeiramente mansos. Terceiro, a Bíblia nos diz que mansidão é força sob controle. O pastor Billy Graham, falando sobre mansidão, escreveu certa vez, abre aspas, um rio sob controle pode ser usado para gerar energia. O fogo sob controle pode acender uma lareira. Mansidão é poder, força, espírito e selvageria sob controle. Fecha as aspas. Então, sabendo usar a tua força, o que ele quer dizer aqui, sabendo usar poder, força, nós seremos sempre mansos. Pense nisso. O que é mais forte para parar uma discussão? Mansidão ou força? Mansidão ou aspereza? Provérbios, capítulo 15, verso 1 diz assim: a resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. A mansidão é mais forte. Provérbios 25:15 diz: a paciência pode convencer o príncipe, e as palavras suaves podem quebrar ossos. A mansidão é mais forte. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, lá em 1 Coríntios capítulo 4, versos 20 e 21, ele teve que repreendê-los, porque o povo estava em muitos pecados. E ele estava indo visitá-los. E disse que eles deviam se arrepender antes que ele chegasse lá. E por que isso? Será que porque Paulo era fraco? Não, Paulo não era fraco. Paulo era forte. Paulo era forte, mas tinha sua força sob controle. De que forma? Ele julgaria sim, se necessário fosse. Mas ele preferia ir até os irmãos com amor e espírito manso. Sendo assim, a mansidão não é o mesmo que fraqueza. Somente os fortes podem ser verdadeiramente mansos. E mansidão é força sob controle. Terceira compreensão da noite sobre esse tema, mansidão. Como crescer em mansidão? Então, até agora aqui nós vimos o que a Bíblia nos diz sobre mansidão e Deus, o que a Bíblia nos diz sobre mansidão e força, e agora nós veremos o que a Bíblia nos diz sobre crescer em mansidão. E é claro, a Bíblia diz que nós devemos ser mansos em todos os nossos relacionamentos. Filipenses capítulo 4, verso 5 diz que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Mas ainda assim eu quero trazer para vocês 6 áreas onde nós podemos crescer em mansidão. Primeira, você pode ser manso no ensino. Você deve ser manso ao ensinar. 2 Timóteo capítulo 2, verso 24 e 25 diz assim:
O servo não deve viver brigando. O servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável com todos, apto a ensinar e paciente. Instrua com mansidão aqueles que se opõem, na esperança de que Deus os leve ao arrependimento e, assim, conheçam a verdade. Você quer se tornar um líder? Saiba que uma das qualificações bíblicas para ser um líder ou um mestre é mansidão. Discussões e brigas só trazem ressentimentos e endurecem o coração. Ao lidar com pessoas de maneira mansa, nós podemos conquistar corações para Cristo. É lá isso que diz lá em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 1. Paulo disse que apelava para os outros, justamente usando a mansidão e a bondade de Cristo. Segunda área que nós podemos crescer em mansidão. Você deve ser manso em restaurar. Devemos ser mansos na restauração. Gálatas capítulo 6, verso 1 diz: irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem, com mansidão, ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E cada um cuide para não ser tentado. Quando alguém tropeça em algum pecado, você não deve tratar com severidade. A recomendação é que você restaure com cuidado. A recomendação é que você acompanhe aquele que caiu humildemente, como um irmão, como uma irmã, reconhecendo as suas fraquezas, reconhecendo as suas próprias fraquezas também, e ajudando a voltar para o caminho certo. Terceira, você deve ser manso no casamento. E às vezes, esse é o lugar mais difícil para se aplicar a palavra de Deus. No casamento, em casa. Mas Colossenses capítulo 3, versos 18 e 19 diz o seguinte: esposa, sujeite-se cada um a seu marido, como é próprio a quem está no Senhor. Aí os maridos fazem. Mas calma, não terminou o versículo ainda não. Maridos, ame cada um a sua esposa e nunca a trate com aspereza. Amém. Mas 1 Pedro 3,7 diz ainda mais um pouco. Da mesma forma, vocês maridos, honrem sua esposa. Sejam compreensivos no convívio com elas. Pois, ainda que seja mais frágil que vocês, ela é igualmente participante da dádiva de nova vida concedida por Deus. Tratem-na de maneira correta, para que nada atrapalhe suas orações. Amém. Aumentou a responsabilidade dos maridos e muito, né? Subiu e muito o nível. E esta é uma linda mensagem, uma linda imagem, na verdade, do casamento. Esposas se submetendo a seus maridos como é apropriado no Senhor, e maridos amando suas esposas e não sendo duros com elas. Brigas egoístas, lutas pelo poder, disputas aos gritos ou xingamentos devem dar lugar à mansidão. Por quê? Porque o nosso casamento deve refletir o sacrifício da atitude de crucificação de Cristo. Quando Cristo foi à cruz, mudo. Assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, devemos ser mansos um com o outro, também no nosso casamento. Quarta área, você deve ser manso em autoridade. Efésios capítulo 6, verso 4 e 9, dá exemplo de pais e senhores. Diz assim a palavra do Senhor: pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. E o verso 9 diz: senhores, assim também tratem seus escravos, não os ameacem. Lembrem-se de que vocês e eles têm o mesmo Senhor no céu, e ele não age com favoritismo. E sim, os filhos devem, é obrigação dos filhos honrar pai e mãe, obedecer pai e mãe.
Mas os pais também devem ser mansos com seus filhos. Gritar com seus filhos não fará necessariamente que eles lhes obedeçam, ou que eles prestem atenção na sua gritaria. Isso provavelmente levará a rejeição, ressentimentos, frustrações para ambos. Para ambos. A mansidão do coração, na verdade, quando isso acontece, ela age de que forma? Ela abre o coração dos jovens à correção, à disciplina, ao treinamento e à instrução do Senhor. E o mesmo caso é aqueles que são patrões e são trabalhadores. Os trabalhadores são instruídos a obedecer e a respeitar seus chefes, mas os chefes também devem ser mansos com seus trabalhadores. Não devem ameaçar, não devem intimidar, pois ambos compartilham o mesmo mestre no céu. A quinta forma de nós que podemos crescer em mansidão, você deve ser manso em testemunhar. 1 Pedro, capítulo 3, verso 15, nos diz: em vez disso, consagrem a Cristo como Senhor de sua vida. E, se alguém lhes perguntar a respeito de sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Queridos, ao compartilhar a sua fé, você frequentemente encontrará oposição, encontrará rejeição. Mas ganhar pessoas para Cristo não pode ser feito por meio de discussões, por meio de intimidações, porque não é pela força, não é pela sua força, não é pelo seu desejo. Até você pode desejar, mas não é segundo a nossa vontade. Em vez disso, a palavra de Deus deve ser recebida humildemente por aqueles que creem. E força e humildade estão totalmente longe, né? Força, eu digo força excessiva, força desnecessária. Essa força que é opositora, está totalmente oposta. E finalmente, então, como todos os atributos, peça para Deus desenvolver o atributo da mansidão em sua vida. Deus é quem faz o fruto crescer. Então faça disso motivo de oração. Torne um hábito diário, regular, seu orar por todo o fruto do Espírito em sua vida. Que o Senhor aplique todo o fruto do Espírito em sua vida. Se você quer se tornar parecido com Jesus, então você precisa crescer em mansidão. Vou crescer em mansidão ao permitir que o Espírito Santo suavize minhas atitudes. Nós precisamos de muito menos dureza e aspereza neste mundo, irmãos. Precisamos de muito mais mansidão. E se você não tem o atributo da mansidão em sua vida, peça a Deus para ele começar a cultivar hoje, ainda hoje, no seu coração. Peça a Deus para torná-lo manso como Jesus, para que possamos curar e encorajar outros, em vez de contribuir para as mágoas, para os desânimos, nesse mundo que já é tão difícil, tão duro, tão tumultuado. Não é essa a nossa função. Nossa função é trazer mansidão. E eu quero concluir, então, com algumas aplicações práticas para nossas vidas. A pergunta é: como posso agir com mansidão e assim me parecer mais com Jesus? Primeiro, seja humilde. Reconheça suas limitações e fraquezas. E mais, esteja disposto a aprender com os outros. Não apenas humilde, mas esteja disposto a aprender. Nós não sabemos tudo. Sempre alguém sabe um pouco mais do que nós. Seja paciente. Não se deixe levar pela raiva, pela impaciência, mesmo nas situações difíceis. E isso é muito difícil, eu sei disso. Ser paciente em situações difíceis é complicado. É complicado. Mas é um exercício. É um exercício para nós cristãos. Terceiro, seja gentil. Trate os outros com gentileza, com compaixão, educação. Mesmo quando discordam de você. Né? Nós temos dificuldade de ser contrariados. Todos nós temos isso. Mas nós somos chamados a sermos gentios, mesmo nessas situações. Seja flexível. Esteja disposto a ceder
e encontrar soluções que beneficiam a todos. O alvo não é você. A questão não é você. Nós, como cristãos, a questão é o reino. É o reino, não sou eu o alvo. O alvo é o reino. Então, sejamos flexíveis. Tenhamos autocontrole. Aprenda a controlar suas emoções, suas reações, especialmente quando as situações são estressantes. Aprenda isso. Pratique a escuta ativa, ou seja, ouça os outros com atenção e tente entender o seu ponto de vista. Não é à toa que Deus nos deu 2 ouvidos. É para nós ouvirmos mais e falar menos. Geralmente a gente fala mais e ouve menos, né? Começa a falar sem nem ouvir. Aí depois tem que pedir desculpa. Evite julgamentos precipitados. Não julgue os outros antecipadamente, antes de saber a sua história, antes de saber o que está acontecendo, antes de saber pelo que ela passou. E por fim, seja grato. Cultive gratidão, irmãos. Por quê? Porque nós devemos reconhecer as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Então, seja grato. Reconheça as bênçãos de Deus em sua vida. Lembre-se, queridos, que mansidão é uma prática diária. Ao exercitá-la, você vai conseguir construir relacionamentos mais fortes e uma vida mais pacífica. Vai ser mais suave. A minha oração nessa noite é que, como todos os atributos que nós já vimos aqui, o Senhor, de forma misericordiosa e amável, aplique em nossas vidas a mansidão, pelo poder do Espírito Santo. E ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar ao Senhor, curvar nossas cabeças, orar ao nosso Deus.